Boa noite, eu sou Ângela Maria Carrilho Pirola, meu RA é 1813-404-5. Estamos no módulo de Teologia, Comunicação e Novas Mídias. Nós vamos fazer a atividade MAPA, que está no estudo de atividade 1. E nós escolhemos um tema, batismo de criança. E para a gente iniciar, nós queremos saber a origem do batismo. Qual a ideia de batismo? Né? Então, nós vamos começar falando de onde vem o batismo, por que batizar. A origem do batismo cristão vem do início do cristianismo. Essa cerimônia nos remete ao judaísmo e não às religiões pagãs. João Batista batizava por imersão em sinal de arrependimento dos pecados. Marcos, capítulo 1, o versículo 4 e 5, nos esclarece isso que a gente está falando. Jesus não tinha pecado para se arrepender. Fez esse ato para deixar de exemplo para os cristãos e também validando a autoridade de João Batista. Mateus, capítulo 3, dos versos 13 a 17, esclarece essa passagem e nos dá uma luz para batizarmos ou para que batizar. Imersão vem do grego baptismo, que significa batismo. O nome já diz. Batismo diz que é mergulhar, afundar, imergir. O batismo é uma ordenança de Jesus. Ele só é uma ordenança para quem crê em Jesus. Jesus deixa claro a sua posição a respeito dessa situação. Quem crê e for batizado será salvo. Mateus 28, 19 nos esclarece também. O batismo também é um selo que nos aproxima de Jesus pela fé. A ordem de Jesus para os que creem é evangelizar o mundo. Marcos, capítulo 16, os versos 15 e 16, tem essa luz para os cristãos. Por esta razão, a maioria das igrejas evangélicas não batizam criança e não valida o batismo da mesma. Ela entende que é necessário crer primeiro para então ser batizado. A criança não tem esse entendimento. A igreja evangélica obedece o princípio de consagrar a criança ao Senhor e só batizá-la depois que ela tiver o entendimento, que ela crê, que ela confessar a sua fé em Jesus. É necessário que a criança entenda que ela precisa reconhecer o Senhor Jesus, como Salvador de sua vida e também aceitá-lo. É um processo, cada coisa a seu tempo. Isso falando de crianças cristãs, de crianças evangélicas. É preciso entender que o batismo não salva. Ele acompanha a salvação daqueles que creem. Que diríamos nós se o batismo salvasse? Coitado daquele ladrão que estava ali na cruz, né? Foi crucificado junto com Jesus, no dia da crucificação de Jesus. É preciso entender que o batismo não salva, ele acompanha a salvação daqueles que creem. Se o batismo salvasse, como ficaria esse ladrão que foi crucificado com Jesus? E Jesus disse uma frase super, mega interessante. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, de 39 a 43, tem essa passagem que dá assim uma luz, uma interpretação que faz a gente entender todo esse processo de batismo, de quem precisa ser batizado e como batizar, enfim. Ele só precisou, esse homem, o ladrão da cruz, que entendeu que precisava de salvação, ele só precisou crer e nem pôde ser batizado, mas não deixou de ser salvo por esse motivo. A fé nos coloca na cruz com Jesus, ou seja, somos crucificados com ele.
O batismo simboliza a morte dos pecados do velho homem e a nova vida com ele. O homem que decide mergulhar, que decide batizar, que decide aceitar Jesus como Salvador de sua vida, que depois desse processo ele vai batizar, ele desce um velho homem e nasce um homem novo. Um homem novo para ter comunhão com Cristo. E continuando vendo a história do batismo em crianças, é muito complexo dizer sobre isso. Um bom exemplo disso podemos ver na Igreja Metodista. Eles entendem que criar os filhos na disciplina do Senhor começa com o batismo dela. Batizar a criança significa consagrá-la ao Senhor. Essa denominação diz que as crianças pertencem ao reino de Deus, que elas precisam ser aclamadas como parte da igreja. Isso acontece através da ação do batismo. Os líderes da Igreja Metodista dizem que não são imitadores de nenhuma denominação, mas não é o que parece. O rito deles só muda o nome. É idêntica à ação da Igreja Católica. As pesquisas nos mostram que cada denominação tem sua visão. Apesar de professar a mesma fé, de crer no mesmo Deus, a interpretação é diferente. Ela sofre variações de uma para a outra. E isso é natural. Independente das interpretações serem diferentes uma da outra, uma coisa fica clara. Todos querem morar no céu. Todos querem a salvação. Uma questão intrigante é o batismo de criança. Dom Aloísio Dille, bispo de Santa Cruz do Sul, diz que o batismo é um sacramento dentro do processo de iniciação à vida cristã. Para as crianças que recebem o batismo, são os pais e padrinhos, junto com a comunidade, que assumem a responsabilidade da fé cristã por ela. Os pais já convictos, batizados, discipulados na Igreja Católica, são eles que têm essa responsabilidade. Dom Aloísio cita Atos capítulo 2, o versículo 38, que diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para a remissão dos vossos pecados. Pensa, falando assim, tudo bem que nós nascemos em pecado, mas a criança precisa entender isso. E aí, quando ela é bebezinho, quando ela é uma criança batizada, ela não vai entender isso. Mas não é só a Igreja Católica que tem esse costume, que crê dessa forma. Também temos a luterana, a anglicanas, reformadas e metodistas. Todas elas batizam crianças. Aí vem a dúvida. Para ser batizada, a pessoa precisa crer. A pessoa precisa se arrepender para ser batizado. E aí, a criança? Porque ela entende que ela já pecou, precisa se arrepender, precisa voltar lá e se arrepender e aceitar Jesus. E a criança? Uma criança, como ela vai se arrepender? Principalmente aquelas que são batizadas ainda bebês. Elas não têm entendimento. Tudo bem que o bispo já disse que quem é responsável são os pais e padrinhos. A gente entendeu. Mas fica um tanto quanto estranho botar a responsabilidade de um ato na mão de outro, né? Não era melhor deixar essas crianças crescerem e decidirem por si só o que elas queriam, o que seria melhor para elas? Fica essa questão. De acordo com algumas denominações cristãs, como a católica, a luterana, a reformada e essas que eu citei aí acima, o batismo é um sacramento com o fundamento da comunhão entre os cristãos. A Igreja Católica afirma que o batismo salva. E é uma coisa muito estranha, Essas denominações acreditam que o batismo perdoa todos os seus pecados e possibilita a participação da pessoa na Trindade. É muito confuso isso. Compreende-se que, a respeito do batismo de criança, a definição seria não batizá-las, pois não há necessidade. As crianças são puras e devem ser apresentadas ao Senhor, como está escrito nas Sagradas Escrituras, em Lucas capítulo 2, versículo 22. José e Maria apresentaram Jesus em obediência aos mandamentos de Deus. Essa seria a forma correta
sem desrespeitar quem acredita ser o contrário. E para concluirmos, a ordem de Jesus é essa: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem tiver consciência e maturidade cumprirá o mandamento que Jesus determinou. O sacramento do batismo nunca causou tanta polêmica nos tempos da igreja primitiva, mas hoje um ato litúrgico que deveria ser uma simples declaração pública de fé se tornou um objeto de divisão e preconceito no meio cristão. Jesus nos concedeu a graça para desfrutarmos de uma vida melhor nessa terra e, consequentemente, da vida eterna. Concluo dizendo uma frase de Calvino: batizar significa sempre imergir. Calvino declara que as igrejas devem ter liberdade de adotar um ou outro modo de batismo, ainda que seja evidente que batizar significa imergir. Muito obrigada. Esse é o nosso podcast. Eu agradeço a vocês